Olá, seja bem-vindo ao dia 87. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, para hoje é o capítulo 2, e também o Salmo 25. Já lemos, né, como eu falei antes, o Pentateuco, e agora estamos no Novo Testamento. Porque, assim, precisamos entender que a Bíblia ela é completa. Não existe Antigo e Novo Testamento, porque os 66 livros da Bíblia, né, no formato que eu leio, que é o formato que os evangélicos usam, a Bíblia ela é completa. Nós colocamos Antigo e Novo Testamento para colocar ali uma linha de divisão com o nascimento de Jesus, mas a Bíblia é completa, ok? Então, ela se complementa em todo o tempo, né? Ela começa, ela tem começo, meio e fim, e tudo faz sentido. Então, agora que a gente já leu o Pentateuco, vamos olhar então como que isso se reflete completamente na vida de Jesus. No capítulo 1, nós lemos sobre o nascimento de João Batista, que nasceu já com esse ministério de ser a voz profética no seu tempo, preparando o caminho para o Senhor. E aqui no capítulo 2 temos o nascimento de Jesus, que começa no verso 1 dizendo: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então José, ele, tá vendo como Deus faz tudo perfeito? José, ele era da linhagem de Davi, um homem justo, um homem correto, um homem temente ao Senhor. E José, e aí com isso se cumpre a profecia sobre Jesus, de que ele é raiz de Davi, né? Ele pertence à linhagem de Davi. Mas aí Jesus se cumpre por quê? Porque José é o seu pai. Ai, tá vendo, gente? Bíblia completa. Nada se perde. Verso 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram aos céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Eu amo, bom, eu amo tudo a respeito de Jesus, mas imagina só, era um dia comum para esses pastores, era um dia como outro qualquer. Eles estavam lá, estavam ali próximos e blá blá blá, tomando conta dos seus rebanhos, e aí num dia comum para eles, fazendo o que eles tinham que fazer, cuidando do que eles tinham que cuidar, aparece um anjo e fala para eles o seguinte: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Imagina se você está tendo um dia comum, esperando. Gente, o nascimento de Jesus era algo que o povo de Deus, Israel, esperava ansiosamente. Assim como nós hoje esperamos com grande expectativa, espero com grande expectativa a volta de Jesus. Grande expectativa, ó Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo, apressa-te Jesus. Por quê? É, porque é maravilhoso, né? A promessa, né? Tinha promessa para o nascimento de Jesus e agora tem promessa para a volta de Jesus. Mas pense, esses pastores estavam apenas num dia comum fazendo as coisas comuns. Então são nos dias comuns que os milagres acontecem. Esteja pronto, esteja preparado. Estou falando que eles estavam no dia comum, não estou falando que eles estavam despreparados, desesperados, mas aquilo que eles tanto ansiavam ver, presenciar, estava perto deles. A sua bênção não está longe de você, a sua bênção está perto. Creia, creia, que Deus é bom. Esses pastores que tanto queriam conhecer a Cristo, eles conheceram, né? E ali, sabe, o Senhor ainda concedeu a eles que os olhos deles espirituais se abrissem, eles vissem um exército de anjos, dando glória a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E eu imagino os pastores uns olhando para os outros, falando assim: Uau, aconteceu aquilo que a gente tanto esperava. Num dia comum, num dia ok, aconteceu um milagre. Jesus nasceu. Mas pensa, Maria ficou grávida por 9 meses. E a única pessoa até então, as únicas pessoas que sabiam quem Maria estava esperando era José, seu marido, e Isabel, a sua prima, né? E Zacarias e João Batista. Eram os únicos. Então, assim, não havia uma multidão atrás de Maria falando assim: olha, sei que você está carregando Cristo, hein? Eu sei que você está carregando Cristo, hein? Não. Então, você tem que entender que Deus é um Deus de processos. Eu amo estudar, estudar não, refletir, estudar também, refletir no nascimento de Jesus, porque isso me dá tanta paz de saber que Deus é um Deus de processos. Maria teve que ficar grávida, passou ali as atribulações que toda grávida passa de ficar enjoada, isso e aquilo. Ela que era virgem, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com o seu corpo. Se passou 9 meses, né? Ela inchada, retenção de líquido, essas coisas. E ali Jesus nasceu. Para ela, o milagre dela aconteceu 9 meses antes. Mas para estas pessoas, o milagre aconteceu naquele dia, quando eles souberam que Jesus nasceu. Então, o processo do Senhor conosco, cada um está no momento do milagre do Senhor. Cada um está num tempo com Deus, cada um está num processo, porque para cada um de nós há um tempo determinado para o qual o Senhor já preparou as bênçãos, né, para nos conceder. Então, se a gente voltar um pouquinho antes, o milagre que aconteceu começou ali, com Zacarias e Isabel, que era estéril, ficando grávida de João Batista. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, o milagre aconteceu na criação, né? Mas entenda, o Senhor está trabalhando, o Senhor já estava trabalhando. Esses pastores já pegaram isso, olha, o bebê nasceu, falaram, ué, nasceu? Eu nem sabia que estava grávida. Eu nem sabia que ele estava para chegar. Como assim? Nem me arrumei. É por isso que temos que estar prontos. Porque imagina esses pastores, meu Deus, nem cortei o cabelo, nem tomei banho hoje, como que eu vou lá desse jeito? Coisas que eu dou risada quando eu leio a Bíblia, só de pensar na situação. Mas Deus é um Deus de processos. Para o milagre chegar na sua vida hoje, Deus começou a operar esse milagre antes, na vida de outras pessoas. E aí, por isso que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Ponto. Confia nisso, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, para cooperar para o seu bem, o Senhor vai fazendo com que aquela pessoa chegue na sua vida na hora certa, do jeito certo, da maneira certa. O que você precisa, qual é a sua parte, é alinhar o seu coração com o coração do Pai, é alinhar o seu relógio com o tempo do Senhor. Deus não tem calendário, não, tá?
Ah, então na segunda-feira, dia 2 de sei lá quando, às 3 horas da tarde vou conceder. Não, o tempo do Senhor é perfeito. Ele não precisa de calendário. Deus não precisa de relógio como eu e você. Deus não precisa de calendário como eu e você. Ele é perfeito, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Então, saiba que o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Mas saiba também que muito do que vai acontecer na sua vida, que está acontecendo hoje, que vai acontecer no futuro, o Senhor está abençoando outras pessoas no processo. Não é sobre você, não, ô abençoado de Deus. Não é sobre mim, é sobre nós. Né? Então, enquanto não tivermos a nossa mentalidade curada em sentido de comunidade, de família, família de Deus, povo do Senhor, nós vamos continuar sendo egoístas e sendo frustrados. Então, eu amo isso, que para os pastores, Jesus nasceu. Eles estavam lá, eles podiam ver Jesus ao vivo e a cores. Mas, para Maria, foi uma surpresa, ela estava vivendo esse milagre há 9 meses. Para Isabel, que foi a primeira que viu, falou, uau, você carrega o Salvador, né? O bebê, né? João Batista ficou cheio do Espírito Santo ainda no ventre por causa desse encontro entre Maria e Isabel. Este é o poder de Jesus, este é o milagre que o Senhor faz. E ali, com Jesus já nascido, eles saíram contando para as pessoas tudo que eles tinham visto. E não apenas contando, mas glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, é impossível você não sair contando para todo mundo o que ele fez na sua vida, o que você viveu por causa da vida dele, por causa do nascimento dele, por causa da salvação dele. Isso nós vamos ver em todo o Novo Testamento, em todos os evangelhos, como as pessoas evangelizavam a partir do que elas viviam com Jesus, do que elas viam e ouviam e viviam com Jesus. Então, o nosso chamado não é para ter uma fé filosófica de ouvir dizer que, talvez seja que, não. O nosso chamado é para ter uma vida completa no Senhor, uma vida a partir do que nós vivemos, nós pregamos, nós motivamos, nós levamos outras pessoas para este estado de alegria, de dependência do Pai. Mas tudo começa pelas nossas experiências pessoais com Jesus. Pessoais com Jesus. Então, que no seu dia comum o Senhor te conceda um milagre. É. E o milagre é encontrar Jesus. O milagre, o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é este encontro pessoal com Jesus. É o maior milagre. É o maior milagre. O novo nascimento é o maior milagre pelo qual devemos ansiar. Este encontro pessoal com Jesus. Então, vai ser num dia comum. Vai ser num dia que talvez você esteja pensando assim, ai, que dia sem graça. Mas o Senhor vai completar a obra na sua vida. O Senhor vai te dar a bênção de ter um relacionamento pessoal com Jesus. E aí você vai sair como estes pastores, dando glória a Deus, louvando a Deus por tudo, tudo o que Jesus fazer na sua vida. Amém? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te amamos, Senhor. Tu és o Deus soberano sobre toda a terra. Nada foge do controle das suas mãos. Nada foge, Senhor, do que o Senhor tem para nós, dos planos do Senhor para as nossas vidas. Te amamos, Senhor, e queremos te amar cada vez mais. Queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Queremos, ó Pai, ter este relacionamento pessoal com Jesus e, a partir disso, testemunhar o quanto o Senhor é bom. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. E nos mostra Jesus. Queremos ver Jesus. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.